Olá, meus amigos, tudo bem? Meus cumprimentos mais uma vez, Fernando Chaves. Como vão todos vocês? Olha, sempre eu me empreendo num assunto e que isso é corriqueiro, né? Às vezes, a falta de habilidade que a gente tem de centrar decisões, de analisar os porquês. Né? Se estivéssemos falando de empresas, estaríamos abordando a temática gestão por ambientes, né? Eu cito até no nosso treinamento que eu estou pensando em apresentar para vocês, enfatiza exatamente isso, gestão do ambiente. E a gente entende que alguns ambientes existem justamente para que a gente tome algumas decisões. Se aqueles ambientes eu tenho domínio total, ou se são ambientes os quais eu simplesmente eu tenho que fazer estratégias defensivas ou de ataque, porque são ambientes nos quais eu não tenho o domínio. Né? O que está dentro de mim, eu decido. Agora, eu não posso tomar decisões, né, por caminhos de terceiros. Então, eu não tenho condições disso. Mas aí é que vem a elevação da maturidade. Até que ponto eu posso interferir além? Até que ponto eu posso vai, meter o bedelho, né? Como se diz na gíria. Relacionamento, por exemplo. Qualquer que seja esse relacionamento, seja dentro de um relacionamento da sociedade, um relacionamento muito mais, vamos dizer, afetivo, mas é sempre com um outro. Né? Esse outro, o ambiente externo ao meu, apresenta alguns comportamentos os quais eu não tenho nenhuma condição de interferir. Eu posso fazer estratégias, eu posso mapear até que ponto eu posso chegar até ali, mas eu não tenho domínio. Não sei se eu estou me fazendo mais claro, né? Aliás, por falar em clareza, né, a comunicação ela tem três tangentes, né? Três caminhos. A comunicação tem que ser clara. Sim, porque às vezes não existe mudança. Às vezes nem em casa. Você tem três filhos, dois filhos, mais da esposa, mais do esposo. E chega às vezes o cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra, nora. E aí, o que é que acontece nisso? Né? Às vezes a gente não tem clareza na comunicação. E olha que essa clareza ela tem que ser a comunicação clara, sucinta, quer dizer, curta. Não pode. Olha, gente, nós vamos conversar aqui 2 horas. Não tem condições. Não tem condições. Aliás, quem começou a ditar exatamente esse processo de comunicação ser claro, sucinto, curto, né? Você tem que ser sucinto naquilo que você quer dizer. E a internet. Muitas vezes, eu ponho o vídeo, às vezes, 8, 12 minutos, mas já achando que 12 para cima, às vezes já não pega muito bem. Uma live de 50 minutos pelo Zoom, até que vai. Mas só isso, porque cansa. Até no próprio ensino à distância, né? No ensino online, vamos chamar assim. O ensino online, ele tem, a gente tem professores, faculdades, a escola em si. O ensino em si, ele precisa ser muito, muito reeditado. A gente tem que repensar muito no novo ensino. Porque você, em casa, você vai se fechar num quarto, vai. Menino chora, cachorro late, o esposo quer alguma coisa.
o esposo, a esposa. Olha, é muita coisa, é muita coisa. E você está muito solto. E nós não criamos isso, temos que criar. Nós temos que criar ambientes próprios para que eu possa trafegar nisso aqui. Isso é elevação de maturidade. A gente tem que crescer. E esse crescimento, ele se dá em competência. A gente tem que estar com a competência sempre, né, nivelada nas coisas atuais, e aí vem o conceito que eu tiro o chapéu para o Leandro Carnal, quando ele cita que tem o processo, né, learn lifelong, estudar a vida toda. E é verdade. Ora, se na minha época, né, que eu sou bem para trás um pouco, né? E aí, você tem que estudar, porque é isso, que a coisa acontece muito rápido. E nos dias atuais, nossa, nos dias atuais é que isso se tornou polvorosa. Então você tem que estar sempre estudando, sempre antenado. Essa gestão de ambientes, né? Qual é o ambiente que está sendo IA? IA é hoje, deve ser o IA atrelado nosso. A IA não pode ser um inimigo, uma coisa do outro mundo. Não, não, ela vai ajudar mesmo. Então, o Leandro Carnal cita que a gente tem que ter a IA como um copo-outro. E eu diria que é verdade. Eu também sinto isso. A gente tem que fazer com que a IA ela trabalhe e trabalhe para a gente. As decisões em si são suas. O sim ou não é seu. O é meu. Então, não. Mas, claro, se você tiver, manja aqueles analistas de processo, cada um que você já teve na tua empresa, cada um que eu já tive enquanto diretor de farmacêutico e tal. Nossa, e ainda é o senhor cargo, né? Como que você faz? Eu sou analista operacional, né? Análise de finanças. Nossa, tá? Realmente, um analista de processos, analista de RH, traz todos os dados e esboça para você. Isso aí já está mexendo nisso, né? Barbaridade. E o processo decisório, a partir do momento que você vê tudo aquilo, né? Você diz, não, realmente isso aqui, com esses dados, né, vai ser assim. Vamos reunir o pessoal e vamos trabalhar em cima desse projeto. Mas é verdade, isso tem que ser assim. Então, as nossas decisões, elas precisam de competência. Mas eu tenho um comportamento que, às vezes, ou na maioria das vezes, eu tento me esquivar desse processo de decisão tão forte. Olha, mas veja bem, será que a gente... Não, você tem todos os dados, você tem tudo na mão. Então, nós temos que ter comportamentos para o feito. Né? Comportamento de dizer, não, eu vou fazer. Esta frase, eu vou fazer, isso é exclusivamente seu. Ninguém vai interferir nisso, porque você está tomando essa decisão. A decisão é comportamental, entende? A decisão é comportamental, eu vou fazer. Agora, se carece ou não de competência, 100% das vezes a tomada de decisão se ampara ou deveria se amparar a competência. E na competência você tem duas linhas, né? A linha do conhecimento, daí a necessidade do learn lifelong, estudar a vida toda, e a habilidade de saber fazer aquilo.
E o comportamento por atitudes, hábitos, esse desejo de querer fazer. A gente volta com mais intenções disso, né? A gente volta com mais comportamentos para o feito. Um abraço a todos. Bye, bye. Tudo